de fé de um servo teu. Então você vai declarar com toda a sua fé e vai dizer: faz a diferença. Faz a diferença, Senhor, entre aqueles que servem, daqueles que não. Faz a diferença, meu Pai. Sabe, meu Pai, dos que depositam sua vida no altar. Deposite sua vida no altar. No ar, dos que nem lembram da tua existência, daqueles que têm esperanças em ti. Você tem esperança nele, vai operar de honra a tua presença. Diga: faz a diferença. Em nome de Jesus, faz a diferença, meu Pai. Diferença, Senhor, entre aqueles que servem, daqueles que não. Faz a diferença. Sabe, meu Pai, dos que depositam sua vida no altar, dos que da tua existência, daqueles que têm esperança em ti, dos que te honram. Você que veio para honrar a Deus, Ele vai te honrar nessa manhã. Oh, faz a diferença. Oh, glória, 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 glória. Diga: Senhor Jesus, eu quero essa diferença na minha vida, meu Pai, na minha casa. Eu peço o teu poder, eu peço a ti, meu Pai, o teu poder de maneira, meu Pai, que a minha casa, meu Deus, seja abençoada, meu Deus, pelo poder do Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, com o teu poder forte se manifestar. Lembre, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que havia um tanque Betesda. A Bíblia diz, meus irmãos, que havia ali vários enfermos, e quando a água se movia, quando as águas eram agitadas, aquele que tocava nas águas, meus irmãos, eles eram curados. Deus tem cura para você e sua família hoje. Então levante as águas agora, sacode aí, meu irmão, essas águas, e vai declarando a sua família abençoada, vai declarando a sua casa hoje. Diga para o Senhor: Deus, eu creio que hoje a minha família, eles vão beber destas águas, meu Deus, e eles serão curados. Diga: eles serão libertos, meu Pai. O Senhor vai mover o teu poder hoje, e a minha família vai receber um toque no teu poder, e o mal vai sair. Diga: o mal vai sair pelo poder de Deus que já está aqui neste lugar. Ele vai curar a sua casa, meus irmãos. Haverá cura na sua casa, haverá milagres em nome do Senhor Jesus. Você pode declarando isso pela fé. Você pode declarando que Ele se move, Ele vem com poder. É a unção de Deus, é a cura do Senhor. É para você, é para sua família. Oh, Ele vai trazer cura, Ele vai trazer libertação em nome de Jesus. Nós estamos nisso, então louve, vai louvando, vai glorificando a Deus. Isso, vai glorificando. Chegou a sua vez, chegou a sua hora. É a hora de ter o toque, é a hora de ser curado, é a hora de ser liberto em nome de Jesus. Isso, Ele está aqui, meu irmão, e Ele vai abençoar. Levanta as águas e diga: move as águas, Senhor. Diga: move as águas. Vou mergulhar, vou mergulhar, me restaurar. A minha família, você pode declarar: move as águas, Senhor. Move as
restaurar, me libertar. Sim, se move as águas. Então que Deus abençoe essas águas agora, que Deus consagre, que Deus coloque a unção dele, poder de Deus, para que haja cura, milagres e libertações através destas águas, em nome do Senhor Jesus. E todos que creem, digam obrigado, Jesus, porque hoje o teu poder vai se manifestar em nome de Jesus. Amém? Digam graças a Deus e vamos aplaudir Jesus bem forte o Senhor. Move as águas, Senhor. Vamos louvar declarando: move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha família, Quem tem que vai fazer essa sua casa? Declare bem forte, nome de Deus. Move vai, Senhor, move. Pode declarar que ele se move na sua família. Vou mergulhar, libertar a minha família. Vamos aplaudir aí por fazer isso em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Bom de igreja, graça e paz a todos. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Nós estamos na quarta-feira dos sedentos por Jesus. Amém, meus irmãos? É muito importante você ser essa pessoa sedenta por Jesus, porque uma pessoa que tem sede, irmão, por Jesus, ela não troca Jesus por nada. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. É igual a pessoa que está com sede. A pessoa com sede, meus irmãos, ela vai trocar água por refrigerante? Sim ou não? Não, né, pessoal? É isso que a gente tem que pedir a Deus, né? Que a nossa família tenha essa sede por Jesus. Deixa eu ajustar aqui assim. Amém? Estava meio para lá, para cá. Agora ficou melhor. Amém? Bom, então, quando você tem sede por Jesus, ele não troca Jesus por nada. É igual a água. Você está com sede, você quer água. Você não vai trocar água por refrigerante. Amém? Você com sede, você vai trocar água por café. Amém? Por mais que o café seja muito bom, né? Amém? Mas você não troca, porque sede requer água. E Jesus é isso, irmão. É aquele que nos traz a vida, nos fortalece, tá bom? Agora vamos estudar João capítulo 4, irmãos. E Deus me deu mais um entendimento nesse estudo que nós estamos realizando aqui na quarta-feira dos sedentos. Amém? Deus me deu mais uma lição aqui do versículo 13 em diante. João capítulo 4, versículo 13 em diante, tá bom? Em nome de Jesus. Vou colocar mais ou menos assim. Amém? Pronto, está melhor. Glória a Deus, né? Amém? João 4, verso 13. João capítulo 4 e versículo de número 13. Quem achou? Diga amém. Glória a Deus, né? Vamos lá? Esse entendimento foi muito forte. Eu estava lendo, Jesus falou forte no meu coração para a gente estudar aqui com vocês nesse dia de hoje. Amém? Vamos lá. João 4, verso 13, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber da água, ou desta água deste mundo, né? Normal, tornará a teu que, irmãos? Sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida o quê? Eterna. Aí o versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não tenha que vir aqui para tirá-la, né? Ou que não tenha mais que vir tirá-la. Enfim, o que essa passagem nos mostra, irmãos? Que Jesus estava mostrando para aquela mulher e para todos que depois leram essa passagem, né? Ele estava mostrando, meus irmãos, que a dependência. Ele falou: olha, eu tenho uma água que você não vai ter mais sede, mas você vai depender dessa água. Amém? Você não vai ter mais sede. Se você receber dessa água que eu tenho para dar, você não vai ter mais sede. Porém, você vai ter que aprender a depender dessa água. Você vai ter que abrir mão das águas desse mundo e ficar com a água que eu tenho para oferecer
dizer para você: a água que eu tenho vai jorrar para a vida eterna. Amém? Mas você vai ter que aprender a depender dessa água que eu tenho. Meus irmãos, glória a Deus. Ou seja, a mensagem de hoje é, meus irmãos, seja dependente do Senhor. Seja alguém que tudo que você for fazer, coloque na dependência de Deus. Amém? Coloque na dependência do Senhor. Pastor, não sei como lidar com meus filhos. Então, dependa de Deus. Diga: Deus, me ajude. Pastor, não estou sabendo lidar com meu marido. Peça a dependência de Deus. Diga: Deus, depende do Senhor. Me ajude como lidar com meu marido. Amém? Pastor, eu com a minha esposa estou tendo problemas. Como é que eu faço? Depende de Deus. Diga: Deus, me ajude como lidar com a minha esposa. Amém? A família, irmão, depende dessa dependência nossa com Deus. Eu tenho que aprender a depender de quem? De Deus. E quando eu for aquela pessoa, irmão, que eu não dependo, que não me coloca na dependência de Deus, muitas coisas vão falhar, muitas coisas vão dar errado. Eu vou estar sempre que está ali, ó, né? É sempre aquela vida trabalhosa, difícil. Veja que ela fala assim: eu quero essa água, porque essa água que o senhor está falando, eu não vou mais precisar dessas águas, desses outros águas que tem aqui, que eu não preciso nem vir mais aqui nesse poço para ficar tirando água, né? Eu preciso dessa água. Essa água que o senhor falou, eu quero. Amém? Mas ela tem que aprender a depender dessa água, irmãos. Amém? Veja que antes você se sentir dependente dessa água, vamos dizer assim, né? Dessa água do poço, ela ia lá tirar a água do poço, né? Fazer aquele esforço. Amém? Mas a água de Jesus, meus irmãos, se ela dependesse dela, também requerer um esforço. O esforço de se colocar na dependência. Vamos usar alguns exemplos aqui de pessoas que venceram porque se colocaram nessa dependência. Não tenha vergonha de ser um dependente do Senhor, não. Amém, meus irmãos? Vamos lá no livro de Mateus 15. Amém? Mateus 15, versículo de número 21. Vamos começar aqui em Mateus, aqui, ó. Amém? Mais alguém aqui que venceu porque se colocou na dependência. Amém? Do Senhor, para lidar com os problemas, para lidar com as suas lutas. Amém? Vamos lá. Mateus 15, 21. Livro de Mateus, Evangelho, né? De Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 15, versículo 21. Vamos lá? Amém? Você tem sua Bíblia, vamos meditar junto aqui e aprender na palavra do Senhor, né? Que isso aqui é o bom, né? Amém? E diz assim, então: todos acharam? Chegou aqui no telão também. Quem achou, diga amém. Então, glória a Deus, né? Podemos ler, né, pessoal? Versículo 21 diz assim, ó: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis uma mulher cananeia que saíra daquelas cercâneas, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de quem? De mim, que minha filha está miseravelmente, o quê? Endemoniada. Amém? Então vamos ver a situação dela. Filha perturbada, né? A filha perturbada, filha endemoniada. Amém, meus irmãos? Toda cheia de problema. O que ela faz? Ela sai da casa dela. Isso é dependência, meus irmãos. É você sair da casa. Amém? Dependência é você sair de casa. Diga amém. Amém? Isso é dependência. Sai de casa e diz: eu vou buscar a quem? Eu vou buscar a Deus. Isso se chama dependência. Quando a pessoa está na dependência do Senhor, ela faz isso, ele faz isso. Ele sai de casa e ele vai em busca do Senhor. Amém? Então ela sai de casa, coloca a dependência. Toda quarta-feira, sai de casa. Sexta-feira, sai de casa. É aquela coisa do domingo para buscar o Espírito Santo. É o domingo das realizações com Deus. Sai de casa, vá para a dependência de Deus. Aprenda a ficar nessa dependência. Amém, meus irmãos? Ela sai. E essa mulher estava tão decidida a depender ou buscar o socorro do Senhor, na dependência do Senhor, que a Bíblia diz, meus irmãos, que ele não lhe respondeu o quê? Palavra. Olha o 23. Mas ele não lhe respondeu o quê? Palavra. Ela clama, ela sai de casa, ela busca ajuda, mas Jesus não dá nenhuma resposta de imediato. De imediato não houve nenhuma resposta. Mas o que essa mulher faz? Olha o 23 ainda, completa. Ele não deu resposta e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, a que vem gritando atrás de quem? Atrás de nós. Quer dizer, Jesus não responde, mas ela continua clamando por quem? Por quem? Por Jesus, porque ela entendeu: eu dependo dele.
Se ele não me respondeu, eu vou ter que gritar mais, eu vou ter que clamar mais, mas eu não posso parar de gritar, não posso parar de clamar, não posso parar de ir atrás de Jesus. Por quê? Porque a minha vitória, ou a vitória da minha filha, vai depende dele olhar para mim, dele me responder, dele me trazer a bênção. E é verdade, irmão. A cura da nossa família, a resposta da nossa casa, do nosso lar, depende de Deus, depende do Senhor, depende de Deus, dele fazer essa obra. Se depende dele, então eu dependo também do Senhor, eu dependo dele, porque eu dependo dele, eu vou correr atrás dele. Se ele ainda não me respondeu, eu vou continuar clamando, orando, amém, e insistindo, talvez até na visão humana, né? Na visão humana, talvez até incomodando. É ou não é? Não é verdade? Porque os discípulos ficaram como? Para começar, os discípulos ficaram como? Incomodados, ou não foi? Foi. Senhor, vamos mandar essa mulher embora? Porque ela vem gritando dentro de nós. Veja que ela estava clamando, ela estava orando, mas eles estavam tão incomodados com a atitude dela, né? Com o clamor dela, que a palavra dele não foi: Senhor, essa mulher está precisando de ajuda, né? Se ele não tivesse incomodado, a palavra deles era para ser: Senhor, essa mulher, eu vejo que ela está clamando, que ela está precisando de ajuda, Senhor, vamos dar uma ajuda para ela, vamos fazer uma oração por ela, vamos orar pela filha dela, né? Mas não foi assim que eles falaram, não. Não foi assim que eles falaram, não. Eles falaram como? Vamos despedir essa mulher, porque ela vem gritando atrás de quem? Atrás de nós. Em outras palavras, ela está incomodando. Amém? Então não importa se alguém está se incomodando com o seu clamor, com a sua presença, com o seu esforço, continue clamando, porque você está na dependência de quem? Você está na dependência de quem? De Deus. E é isso que Deus quer. Jesus, mesmo se Jesus concordou com os discípulos, eles estavam já incomodados. Jesus não atende ela, não responde, e ela continua gritando: Senhor, vamos despedir essa mulher. Então, na visão humana, aquela mulher estava incomodando. Meu irmão, não importa se está incomodando A, B ou C. Se tu depende de Deus, clame, grite, vem para a igreja. Os incomodados que se mudem. Eu vou continuar buscando a Deus e pronto. Eu tenho que estar na dependência dele. Se alguém achar ruim, achar pouco, o problema é de quem achar ruim. Eu vou para a igreja, eu vou orar. Não importa, alguém vai reclamar, se vai incomodar. Não importa nem se Jesus vai ficar incomodado. Porque ele não vai, o pessoal pode ficar certo disso. Amém? Mas o discípulo estava. E Jesus respondeu aqui para eles. Vamos lá, eles incomodados, né? Querendo que mandasse ela embora de qualquer jeito. E ele respondendo, 24, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, se vocês estão incomodados, eu não estou. Eu vim para essa mulher mesmo. Jesus não se incomoda com o teu clamor, não, viu? Jesus não se incomoda com a sua oração. Ele não se incomoda com o seu grito. Amém? Ele não se incomoda se várias vezes você vem à igreja e grita a mesma coisa. Sabe por que estava incomodado? Porque o grito dela era um só: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha não é endemoniada. Jesus não se incomodou, não. O discípulo se incomodou. Os homens às vezes se incomodam. Os homens às vezes ficam incomodados. Poxa, quero fazer de novo. Poxa, quero fazer de novo. Não importa, não ligue para isso, não, meu irmão. Não ligue para isso, não. Amém, meus irmãos? Porque Jesus não está incomodado com a sua oração, não. Ele quer mais. Diga amém. Amém, meus irmãos? Isso é o que? Dependência. Amém? E essa mulher, eu me pergunto, para resumir, essa mulher foi atendida sim ou não? Foi atendida sim ou não? Foi. Amém, meus irmãos? Incomodou um pouquinho a muitos. Amém, meus irmãos? Mas ela foi atendida. Sabe por quê? Porque ela estava naquela atitude, na dependência. Ela estava querendo dizer: Senhor, eu dependo do Senhor. Não importa o que você vai me atender agora, você vai daqui a uma hora. Eu vou ficar aqui, porque eu dependo da sua atenção. Eu dependo da sua resposta. Eu dependo que o Senhor declare a bênção da minha filha. Amém, meus irmãos? Então ela ficou ali, na dependência, esperando. Até que chegou um momento que Deus viu a fé dessa mulher grande. Isso que grande é o quê? É a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E na mesma hora, está lá no último versículo, no 28, E naquela mesma hora, lá no finalzinho, pula para o versículo 28 aí para você ver, Veja que naquela mesma hora, a sua filha o quê? Bota lá, é lá no finalzinho, lá, tá vendo? Desde aquela hora sua filha ficou sã. Mas depois de muita insistência, na dependência do Senhor, não importando se incomodava A, B ou C.
tem gente que vai se incomodar, mas eu vou fazer o quê? Eu vou continuar buscando a Jesus, eu vou continuar buscando orientação, eu vou continuar pedindo informação, pedindo ajuda, clamando, amém, irmão? Porque isso vai trazer vitória, é isso que vai trazer a bênção, diga amém, amém, meus irmãos? Vamos para um outro que era muito dependente do Senhor. Vamos para o Salmo, meus irmãos, 42, versículo 1, onde a gente vê aqui nas palavras do salmista uma dependência. Amém, meus irmãos? Olha lá, Salmos 42. Veja aqui, ó. Eles aqui também mostram uma dependência do Senhor. Ele se coloca, né, na dependência. Amém, meus irmãos? Você quer a família abençoada, curada, abençoada? Glória a Deus, né? Se coloque na dependência do Senhor. Amém? Vamos lá? Em nome de Jesus. Para cá sim, pronto. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quem mais? Vamos ver? É o Salmo 42, versículo 1, onde vemos aqui o salmista na dependência. Amém? Vamos lá. Ele diz assim, ó. Salmos 42, versículo 1. Diz: como o cervo brama pelo quê? Pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por quem? Por quem? Por ti. Amém, meus irmãos? Pastor, o que significa isso? Dependência. Eu dependo da presença do Senhor, eu dependo das águas do Senhor. Mas pastor, toda quarta-feira trazer as águas, sim, por que não? Traga, em nome de Jesus. Se não tiver que dar uma cama para você, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Mas toda quarta-feira, amém, bom, dentro da campanha vai ter um período, mas meus irmãos, não saia da dependência. Muitos saem da dependência, pede a bênção. Olha como o cervo é a coça, né? Na versão atualizada fala a coça, assim como a coça seria. Deixa eu ler na versão atualizada. Bota para mim pela mão essa versão, esse Salmo 42, versículo 1, na versão atualizada, né? É ao meio da revista atualizada. Amém? Olha lá, volta lá. Isso mesmo, olha lá, essa versão atualizada. Olha como é que diz, ó. Como a coça suspira. Como suspira, né? Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim o quê? Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Pastor, por que essa versão fica mais fácil de entender? Porque volta para o começo, veja que aqui fala suspira pela corrente, não é isso mesmo? Aqui também fala, né? Bramar ou suspirar. Sabe por que fala bacana esse termo suspirar? Porque é o seguinte, a coça é um bicho muito perseguido pelos predadores. É um bicho muito perseguido. Quase todo predador quer a coça. Amém? Porque é um animal, quando está. É um animal, vamos dizer assim, que ele não tem força para brigar de frente. Amém? Ele não tem força para bater de frente. Como, por exemplo, com uma onça, com um leão, com um leopardo, com a hiena, com algum bicho, né? Ela não tem força, a coça não tem força para brigar com esses bichos maiores, né? Com esses bichos carnívoros, mais fortes. Amém? Ela não tem essa força. A única força que ela tem é a velocidade. A coça é muito rápida. Amém? Ela é muito ligeira. Ela pode não ter força para brigar de frente, mas ela tem muita velocidade. Amém, meus irmãos? Porém, meus irmãos, os animais são muito rápidos. O leopardo é muito rápido, a onça é muito rápida, né? A leoa é muito rápida. Esses animais que caçam a coça, eles são muito rápidos também. Amém? Só que ela é mais rápida. Amém? Ela é mais rápida. E ela corre, meus irmãos. E ela dispara. Quando o predador vem, ela dispara com tudo. Só que tem um porém. Ela corre muito rápido, mas chega um momento que ela perde a velocidade. Porque os pés esquentam. Se alguém já fez esteira sem um sapato, você vê que os pés começam a esquentar. Amém? O pé esquenta com a velocidade, né? Ele esquenta. E a medida que esquenta, vai perdendo velocidade. Ela vai perdendo velocidade. Então, sabe o que ela ceia? Ela ceia por uma correntezinha das águas. Porque quando ela pisar o pé nas águas, vai refrescar o pé dela e ela volta a correr mais rápido e o predador não alcança mais ela. Se a coça encontrar uma corrente de água, não tem predador que alcance ela. Por isso que o texto diz, o salmista diz assim, minha alma anseia como a coça. Amém, meus irmãos? Ou seja, ele está mostrando uma dependência, assim como a coça depende das águas para sobreviver ao ataque do predador. Eu dependo de ti, ó Deus. É isso que ele está dizendo. Eu sou eterno, dependente. Seja dependente do Senhor como a coça é das correntes das águas. Busca essa água. Pastor, o que é um dependente do
o Senhor faz? Ele vai ler Bíblia, ele gosta da Bíblia, ele gosta da palavra, ele gosta de orar, ele gosta de buscar, ele gosta de ir à igreja, ele participa, ele se envolve. Por quê? Porque ele sabe que se ele não tiver isso, ele vai morrer espiritualmente. Ele vai ser vencido pelo maligno, ele vai ser vencido pelo diabo. Mas se você se afasta, se você começa a esfriar e deixar de buscar a Deus, você está saindo da dependência. Porque o que nos faz, meu irmão, buscar a Deus é essa dependência. Quem fez aquela mulher cananeia sair da casa dela para buscar Jesus? A dependência, essa dependência. Olhar para mim, minha filha fica liberta. Então, seja sempre independente, principalmente quando as coisas estão indo bem. Às vezes está tudo indo bem dentro do possível, né? Dentro do possível, está até indo bem as coisas. Maravilha, amém, graças a Deus. Mas não esqueça, eu e você, nós continuamos dependentes de quem? Do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos para mais um exemplo aqui de alguém dependendo do Senhor, que se colocou na dependência. Segundo as Crônicas, capítulo 20. Vamos lá, segundo as Crônicas, capítulo, mais um aqui, ó, que se colocou na dependência e venceu. Amém? Quem quer vencer na família, diga eu. Fique na dependência do Senhor. Ah, pastor, eu brigo mesmo lá em casa, pastor, com meu marido, com o filho, blá, 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 blá. Não, irmão, você não agindo na dependência. Você tem que ir na dependência não é para briga não. Amém? Na dependência, em vez de brigar, você vai orar. Diga amém. Amém, irmão? Na dependência de discutir, você vai fazer o quê? Você vai conversar. Amém? Vai tentar conversar. Isso vai adiantar. Entrega na mão de Deus. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Dependência. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Você fica na dependência. Não é fácil. Amém? Mas é o que Deus quer. Diga, Deus me quer na dependência. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Ele me quer na dependência. Segundo as Crônicas 20, tem mais um exemplo aqui, ó. E sucedeu, quem achou, diga amém. Deixa eu perguntar. Quem achou, diga amém. Amém, né, meus irmãos? Vamos lá, para completar. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, anota a quantidade, ó. Os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos amonitas, já eram 3 povos, ó. Vieram a peleja contra Josafá, ou seja, se juntaram 3 povos, 3 exércitos se juntaram para vir contra Josafá. Quem é perto de Josafá? Nós, bem, irmãos? O inimigo se levanta contra nós, irmãos. Eles se juntam forças para vir contra nós. E quando não conseguem atingir, sabe contra quem eles se levantam? Para nos atingir diretamente? Família, é o marido, os maridos, o filho. Amém? Ou ataca eles com algum problema, ou usa ele para te ferir. Amém? Usa. Então cuidado, irmão, nessas horas, né? Cuidado para você não sair da dependência de quem? De Deus, e agir na carne. Cuidado. Amém, meus irmãos? Para você não sair da dependência de Deus. E aí você age na carne e perde tudo, né? Então vai no Espírito. Vá no Espírito, ouça Deus, espera Deus te dar direção. Amém, meus irmãos? Mas pastor, são 3 povos, 3 inimigos, são luzes se levantando, pessoas que o inimigo está usando para vir contra mim, falar contra a minha vida, ou tem outras coisas mais, enfim. Mas voltando aqui, ó. Então o que aconteceu? Eles vieram pelejar, eles vieram para a batalha mesmo, para acabar com Josafá. E no versículo 2 diz: então vieram alguns que deram aviso a quem? A Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande o quê? Multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão aonde? Em Zarzar-Tamar, que é em Getir. Amém, meus irmãos? Ou seja, Josafá tem uma aviso, mas o aviso não é bom não. É o pessoal, chama-se daquela os atalaia, né? Os atalaia, eles ficavam com uma torre muito alta, e quanto mais alto você está, mais longe você enxerga. E eles começaram a ver de longe Josafá, está vindo uma multidão, 3 povos, é gente, é 3 exércitos que estavam para cima da gente. A notícia não é boa, amém? Tudo que tu sabe para ele, né? A notícia ruim vem, irmãos, mas não sai da dependência de Deus.
às vezes vem uma má notícia, às vezes um recado ruim, amém? Mas não saia da dependência de quem, irmãos? De Deus. Não saia não, amém? E aí aconteceu, versículo número 3 diz: então Josafá temeu e pôs-se o quê? A buscar a quem? Ao Senhor. É isso que ele tem que fazer. Pastor, mas eu aquele medo, às vezes é mesmo, irmãos. Esse negócio de falar, não, a gente não tem medo nada, não. Às vezes vem aquele medo sim. Vem medo de dar alguma coisa errada. Vem medo de ter um prejuízo. Vem o medo de ter uma situação mais complicada. Às vezes é o medo, irmãos. Mas a questão é, quando vem o medo, você corre para quem? Você corre para quem? Eu corro para os homens. Eu corro para os médicos. Eu corro para pedir conselho aos ímpios. Aí você sai da dependência. Esse é que é o problema. O problema de muitos é esse, irmão. Não é que é pecado você procurar alguns conselhos, você procurar ajuda médica, não. Mas o problema é que só vai para isso, só corre para isso. E fica só com aquilo na cabeça que o médico falou, que quem falou, que o advogado falou. Peraí, e o que Deus está falando? Quando é que você vai ouvir o que Deus está falando? Isso é dependência, irmãos. Amém? Então Josafá, quando soube a má notícia, ele se colocou na dependência. Então o que ele fez? O que ele faz? Pôs-se a buscar o Senhor. Isso é dependência. Diga amém, meus irmãos. É se colocar a buscar mais a Deus. Se eu já buscar, eu busco mais. Diga amém. Se eu já jejuo, olha lá, e apregou o jejum em todo o Judá. Se eu já jejuo, vou jejuar mais. Se eu já oro, vou orar mais. Isso é se colocar na dependência. É aí, meus irmãos, quando você faz isso, Deus olha para você. Diga amém, meus irmãos. Amém? E a Bíblia diz que ele se ajuntou, olha lá, e Judá se ajuntou, versículo 4, né? A pedir socorro a quem? Olha a dependência. Sabe onde é que está a sua dependência? Aonde você busca socorro. Tu busca socorro em quem? É nos homens ou em Deus? E tem na luta, tu vai pegando, por que, irmão? Porque estava passando os problemas, pastor, por isso que eu parei de ir para a igreja. Então essa pessoa não depende de Deus. E quem depende de Deus, ele na hora da luta, ele busca mais a Deus, e aí que ele pede socorro mais a quem? A Deus, Senhor. Amém? Mas ninguém me ajuda, pastor, mas tem Deus para te ajudar. Diga amém. Tem Deus para te socorrer. Diga amém, igreja. Então não saia dessa dependência. Pode até te criticar, tudo tem com a Bíblia, né? Tudo tem com a oração, né? Tudo tem. Deixa eu ir para a igreja para buscar uma palavra. Mas é isso mesmo. É isso mesmo que Deus quer. Amém? Ele me quer na dependência. E o versículo 4 completando, né? Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá vieram para buscar a quem? Ao Senhor. Se o Brasil fizesse isso, hein, irmãos? Todos os nossos problemas seriam resolvidos, né? Todos mesmo, pessoal. A segurança pública, problema, as inflações, a inflação, tudo, irmão. Todo mundo fez assim, né? Tá pegando, vamos buscar a Deus? Não sei se os governantes acordassem, né? Para buscar o Senhor, não é verdade, irmãos? Mas antes de falar de governante, vamos falar de nós. Vamos primeiro nós buscar a Deus em nossa casa, em nosso lar, porque o socorro vem quando eu me coloco na sua dependência. Amém, meus irmãos? Vamos fazer como Josafá? E nós sabemos o final, né, irmão? Sabemos que Deus entrou na peleja. Josafá não precisou pelejar nada, né? Ele só se colocou na peleja e Deus deu vitória para ele. Por quê? Porque ele se colocou na dependência. Vamos estar demandando fazer hoje? Vamos orar? Fica de pé em nome de Jesus, amém? Então não se afasta não. A luta está grande, não se afasta não. Fica na dependência ainda mais. Agora que eu vou depender mais da minha oração, do jejum, de ler a Bíblia, de ir para a igreja, de buscar a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos fazer isso em nome de quem? Em nome de Jesus, amém? Vamos orar, vamos continuar. Agora que eu vou estar levando minhas águas para a igreja, amém, irmão? A luta está grande. É com o filho, é o marido, é a esposa dando trabalho. Quem é? É a sua luta? Agora que eu vou levar mais ainda água. Pronto. Agora que eu vou levar o olhinho da igreja. Agora que eu vou orar mais. Agora que eu vou ler mais a Bíblia. Diga amém, meus irmãos. E Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Agora que eu vou fazer mais campanha, mais votos com Deus, mais propósito. Agora que eu vou ser ainda mais fiel ao meu Deus.
dependência. Levante as mãos, levante o pedido da família. A sua carteira da família está aí? Levante ela tem o pedido da família. A minha tem, professor. Eu coloquei o nome da minha família aqui, ó. Amém? Eu tenho o nome aqui da minha mãe, ó, que ia fazer uma cirurgia semana passada, e tem aquela preocupação, né? Por causa da idade, mas graças a Deus deu tudo certo, fez a cirurgia, já está em casa, descansando, agora é repouso, né? Em nome de Jesus. Está vendo, pessoal? Temos que ficar na dependência. E aí você descansa no Senhor, amém? Levante as águas agora e diga: Senhor, eu dependo de ti. Diga para Ele: eu dependo do Senhor, e porque eu dependo, eu te ofereço a minha família. Diga para Ele: porque eu dependo do Senhor, eu te apresento minha família. Em nome de Jesus, fale com Ele agora e diga para Ele como você quer a sua casa. Diga: Deus, eu quero que minha casa seja uma casa de bênção, uma casa, Deus, abençoada, com a bênção do Senhor, com a direção do Senhor. Fale com Ele agora e peça a Ele pela bênção da sua casa, pela bênção da sua família, do seu lar. Em nome de Jesus, meus irmãos, que Ele vai operar agora na sua família. Ele vai operar sendo independente. Seja alguém que ora, seja alguém que clama na dependência de Cristo, na dependência do Senhor, está orando, está falando com Deus, fala com Ele: Pai, eu quero minha casa, uma casa de bênção, minha família abençoada, meu lar abençoado, em nome de Jesus. É isso que eu preciso, meu Pai, que a minha casa seja um pedaço do céu. Fale com Ele, ore a Ele, clame a Ele e diga para Ele: eu quero, meu Pai, em nome de Jesus, minha casa livre, minha casa liberta, Senhor. Oh, com a bênção do Senhor. Fale com Deus, fale com Ele, como você quer a sua casa. Depende, meus irmãos, dessa dependência do Senhor. Oh, está orando e vai dizer: minha casa reconhecida. E sobre preparou azeite, como as garrafas com água. Vamos ungir as águas, porque a sua casa, irmão, vai ser muito abençoada, porque o poder de Deus vai levar nessas águas, em nome de Jesus. E Jesus tem prazer em ficar onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade. Assim será a sua casa, ó, na dependência do Senhor, com a bênção dele. Declare: Senhor, o lugar. Diga para Ele: faça no meu coração, sua casa esteja à vontade, ó Deus, de cá e nunca mais partir. Deus está abençoando. Isso. Depende, Senhor, dessa unção, dessa visitação. Aleluia. Pode quem quiser se incomodar, pode quiser criticar, meus irmãos, mas diga: Senhor, eu não tenho vergonha de dizer não. Eu dependo do Senhor. Diga: eu dependo do Senhor. Minha casa depende do Senhor. Isso. Reconhecida, oh, como lugar de milagre e de oração, como lugar de milagre. Declare: de oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde Jesus tem prazer, onde o Espírito Santo habita, Espírito Santo habita, onde amor e vida. Levante as armas agora e declare: faça do meu lar, Senhor, um lugar de amor. Deus está fazendo isso, igreja. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade, oh, esteja à vontade, ó Deus, vontade pra ficar e nunca mais. Pois a casa que um dia te receber, e abençoa sua casa agora. Viver sem ti. Agora estenda a mão na direção da sua casa. Como você mora, estenda as mãos. Abençoe seu lar. Eu abençoo cada canto da minha casa, Senhor.
Senhor. É a sala, é o quarto, é a cozinha, é a garagem, é tudo. Abençoe cada canto das nossas casas, Deus. Oh, em cada culto lá, Deus. E vai abençoando, Senhor. Vai abençoando, meu Deus, nosso lar, nossa família. Arranca o mal que houver, arranca os vícios, arranca o sofrimento, arranca as perturbações de lá, arranca as forças das trevas, arranca, meu Pai, as forças malignas, meu Deus. Tira, Senhor, todo mal, que saia, diga, sai da minha casa o mal, diga, sai da minha família e não volte nunca mais, em nome de Jesus. E quem crê, diga obrigado, Jesus, porque o Senhor já abençoou meu lar, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Bem forte a Ele, porque Ele já abençoou sua casa. Diga graças a Deus. Quem crê nisso, diga eu. Amém, meus irmãos. Mas não saia da dependência. Amém, meus irmãos? É bonito isso, né, pessoal? Ficar na dependência do Senhor. Talvez para muitos não achem bonito. O mundo vai dizer, esse negócio de ir na igreja, é com a Bíblia, vai perguntar ao pastor, vai perguntar sei quem. Não, deixa que eles acreditarem, irmão. Tem que estar incomodado aí com eles, né? Fique com o seu comodinho aí com o seu. Eu vou continuar buscando a Deus. Amém, meus irmãos? Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora vamos marcar mais uma S de vitória aí, pessoal. É a bênção hoje, número 12. Não se perca na contagem, pessoal. É a bênção número 12, amém? S de salvação. Pode marcar aí. S de sedento também, né? Que é a campanha. C de Jesus. Mas também S de salvação. Diga amém. Amém, meus irmãos? Quem não tiver carteira, tem carteira, irmão? Essa daqui? Ainda 3? A irmã está passando para quem não tem, pessoal. Está passando para quem não tem, hein? Quiser pegar agora, pode pegar. Coloca atrás o nome da família, assim como eu fiz, ó. Você pode estar o nome da sua família, seus entes queridos, ou o nome de alguém que está presa de oração. E continua perseverando aqui, na dependência do Senhor. Mas toda quarta-feira, pastor, claro, irmão. Se a gente depende de Deus, vai fazer o quê? Amém, meus irmãos? Eu dependo do Senhor. Quem também é um dependente do Senhor? Diga eu. Então, toda quarta-feira você vem orar. É a minha casa, ó. Eu tenho uma comigo. Eu e minha casa dependemos do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. José falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu vou dizer, eu e a minha casa dependemos do Senhor. Se o Senhor não der a minha casa, meu irmão, oh, misericórdia. Estamos perdidos, né, pessoal? Alguém mais? Falta marcar? Quem já marcou, vamos declarar juntos, meus irmãos. Eu declaro minha família sedenta por Jesus. Isso é dependência, viu, irmãos? Eu declaro minha família sedenta por Jesus. Amém? Eu declaro minha família sedenta por Jesus. Quarta vez.